E aí, pessoal, tudo bem? Bora para a próxima questão, então. 6 homens e 8 mulheres estão reunidos. Uma comissão de 3 pessoas será formada entre essas pessoas para compor um grupo de trabalho. A probabilidade de que a comissão seja composta por 2 mulheres e um homem é igual a... Bem, algumas informações que a questão nos dá, né? 6 homens e 8 mulheres estão reunidos. Então, eu consigo já calcular o total de pessoas aqui, né? 6 homens mais 8 mulheres. Isso aqui dá ao todo 14 pessoas. E a gente vai ver que isso vai ser útil lá na frente, tá bem? O que a gente quer fazer? A gente quer formar uma comissão de 3 pessoas. Então, a gente vai ter uma comissão que vai ter 3 espaços, assim. E aí, está perguntando o quê? O principal, né? É a probabilidade que a comissão seja composta por 2 mulheres e um homem. Ou seja, a gente quer algo que seja mulher, mulher e homem. Beleza, quando a gente está falando de probabilidade, o que a gente tem que lembrar? Probabilidade é sempre a mesma fórmula. Probabilidade. Os casos que eu quero sobre todos os casos. É sempre essa regra em probabilidade. Tu leu essa palavra, tu vai ter que usar essa fórmula automaticamente. Tá bem? Então, primeiro eu vou ter que calcular todos os casos, né? Se não tivesse divisão entre homem e mulher, de quantas maneiras eu poderia tirar essa galera, né? Bom, então, como eu tenho, né, 3 posições aqui para formar essa comissão, vou ter que pensar. Eu tenho 14 pessoas. Eu posso tirar qualquer uma das 14 pessoas para a primeira posição. Para a segunda posição, aí não vai dar para ser 14, vai ter que ser 13, porque uma já vai estar aqui. E para a terceira posição, pode ser qualquer uma das 12 pessoas, menos a que está aqui e a que está aqui. Então, eu tenho 14 vezes 13 vezes 12. Só que eu tenho que lembrar o quê? Se eu tirar, por exemplo, o A, o B e o C, o Arthur, o Breno e a Carla, e se eu tirar a Carla, o Breno e o Arthur, mesmo que estejam em ordens diferentes, é o mesmo trio. Então, eu tenho que ver quantas repetições eu tenho nesse processo. Ou seja, nessas 3 posições, se eu tirar Arthur, né, Bruno e Carla, acho que eram os nomes que eu tinha usado, para a primeira posição, pode ser qualquer um dos 3. Né? Pode ser o Arthur, o Breno ou a Carla, o Bruno ou a Carla. Depois pode ser qualquer um dos 2 menos o que já está aqui. E por fim vai ser o que sobrou. Então eu vou ter sempre 6 repetições. Então o que eu quero dizer com isso? É que eu tenho 14 vezes 13 vezes 12 formas de organizar a galera, dividido por 6, para tirar, né, essas duplicatas que a gente está contando. Quanto é que dá isso? Bom, isso aqui a gente pode simplificar da seguinte maneira. 14 vezes 13 e 12 não é a mesma coisa que 2 vezes 6. Posso fazer 2 vezes 6 dividido por 6, que daí eu corto esse cara. Portanto, eu tenho, né, que o total de casos é 14 vezes 13 vezes 2. Então, já tenho que todos os casos que eu estava procurando vai ser 14 vezes 13 vezes 2. Calculei todos os casos. Agora eu vou para os casos que eu quero, que é quando eu tenho 2 mulheres e um homem. Se eu tenho 6 homens e eu preciso sortear um homem, quantas opções de homem eu tenho? 6. Então eu tenho 6 possibilidades de homem. Agora a mulher é um pouquinho mais complexo, porque eu tenho 8 mulheres e eu preciso escolher 2, ou seja, eu preciso de combinação de 8 mulheres e escolhe 2. Vocês lembram como é que calcula a combinação? A gente utilizou nas questões anteriormente. Eu vou ter o quê? 8 fatorial sobre 2 fatorial, 8 menos 2 fatorial. Ou seja, 8 fatorial sobre 2 fatorial, 6 fatorial. Sempre que der para simplificar, eu vou simplificar. Então, vamos lá. O 8 fatorial eu posso escrever como 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Porque 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 2, 1. Né? Então, continuaria, né? Eu estou falando a mesma coisa aqui. Mas por que me serve eu escrever isso? Porque aqui embaixo eu tenho 2 fatorial vezes 6 fatorial. E se eu vou multiplicar por 6 fatorial e dividir por 6 fatorial, a mesma coisa que eu não fazer nada. Então, eu tenho que isso aqui vai ser igual a 8 vezes 7 dividido por 2, porque 2 fatorial é 1 vezes 2, que é 2. E aí eu tenho 56, portanto, dividido por 2, que é a mesma coisa que 28. Então, eu tenho, 28 formas de escolher, essas 2 mulheres.
Quantas possibilidades a gente tem aqui, então? 28 vezes 6. Basta a gente calcular agora. 28 vezes 6 vai dar quanto essa brincadeira? 28 vezes 6 vai dar 48, sobe 4, 12, 168. Então, os casos que eu quero são 168 desse total. Mas eu estava olhando aqui, eu acho que até fica mais fácil eu colocar 28 vezes 6. 28 vezes 6, vou colocar aqui. E eu vou botar em vermelho. Porque olha só que interessante, 28 vezes 6. Porque olha só que interessante, 28 é a mesma coisa que eu escrever 2 vezes 14. 2 vezes 14, não é a mesma coisa que 28? Só que se eu escrever 2 vezes 14, eu consigo cortar o 2 com 2 e o 14 com 14. Ficando somente 6 sobre 13. Nós temos essa alternativa? Temos a letra C. Portanto, essa é a nossa resposta. Viram só, galera? Questão um pouquinho complicadinha, envolvia probabilidade, mas realizando a multiplicação e os cortes e simplificações necessárias, a gente chegaria no resultado de 6 sobre 13. Diogo, eu não gosto de cortar, não gosto de simplificar, me sinto inseguro. Poderia multiplicar tudo e dividir tudo depois? Claro que poderia. Tu chegaria no mesmo 6 sobre 13. Por que eu não faço isso? 1. Poupar tempo. E 2. Evitar erros de multiplicação. Talvez eu erre um número ali e ferre a minha conta. Então, eu tento sempre simplificar para poupar tempo e minimizar as chances de erro. Tá bem, galera? Então, bora para a nossa última questão.